a entrevista coletiva do jogador Daniel Alves. Ivan Drago, Rádio Transamérica, faz a primeira pergunta. Tudo bem, Daniel? Boa noite. Quando precisou, você veio a público para falar sobre instabilidades internas e externas. Portanto, de maneira objetiva, eu pergunto, qual é a real? Por que o São Paulo caiu de produção a ponto de perder a liderança do campeonato? E por que você caiu de produção se você entende que realmente caiu de produção nos últimos jogos junto com a equipe? Olha, na real, assim, como a gente pôde ver, né, o Campeonato Brasileiro é um campeonato muito difícil, um campeonato muito equilibrado. As equipes acertam e erram durante a competição. Eu acredito que nós devolvemos a esperança ao torcedor são paulino de poder estar competindo novamente pelo Campeonato Brasileiro. Oscilamos agora, como qualquer outro time, e acabamos perdendo a liderança. Isso não quer dizer que estamos fora da briga pela competição, muito pelo contrário. Isso liga o sinal de alerta nosso, de que precisamos melhorar a coisa, de que precisamos dar um passo à frente. E por isso eu estou aqui, porque eu não sou de dar passo para trás, eu sou de dar passo para frente. Evidente que a cobrança, não só a equipe, como particularmente a mim, ela é inevitável. Ela é inevitável pelo fato de que hoje acredito que eu sou uma das grandes referências do elenco. E isso é normal, mas eu acredito que o nosso time, e isso aplica para mim também, nós não conseguimos ser mais ou menos. Nós ou somos muito bons ou somos muito ruins. E nos últimos jogos, infelizmente, nós fomos muito ruins. Não pelo fato de ter deixado de trabalhar menos, muito pelo contrário. Estamos trabalhando muito mais do que trabalhávamos antes, porque era um momento que necessitava disso. Mas acredito que, porque no futebol isso acontece, nós que estamos já há alguns anos nisso, sabemos que os times oscilam. De repente a gente oscilou no momento errado, mas não tão errado, porque ainda faltam 7 jogos. E eu acredito que a gente continua na briga, a gente continua lutando por esse objetivo, mas precisamos aprender a não oscilar tanto. Esse é o ponto negativo, né, desse momento, que oscilamos e conseguimos fazer apenas um ponto quando tínhamos tido uma sequência de praticamente 12 jogos sem nenhuma derrota e precisamos recuperar essa sequência, porque agora vai chegar o momento mais idôneo e mais importante da temporada. Marcelo Lima, Energia 97. Daniel, boa tarde. O São Paulo praticamente desmoronou, né, nessa virada de ano, de 20 para 21. Em 4 jogos foram 3 derrotas, 2 goleadas, a pior goleada sofrida no Morumbi em sua história, no jogo contra o Internacional. Fatores externos podem ter influenciado nessa queda brusca de rendimento em 2021. A eliminação para o Grêmio pode ter afetado internamente a moral do grupo. Você acredita, com sua experiência, que é possível voltar a ter a confiança? Porque jogador sem confiança, a gente sabe que o passe que entrava passa a não entrar, que o chute que entrava passa longe do gol. Você vê que é possível, em curto espaço de tempo, com a pressão que vem externa e possivelmente interna aí entre vocês, recuperar a tempo do São Paulo continuar brigando até o final pelo título do Campeonato Brasileiro? Não, acredito que fatores externos eles influam muito no nosso trabalho, porque a gente acredita muito nele. É evidente que a eliminação ela não traz nunca coisas boas,
E não só essa do Grêmio, como todas as outras também não trouxeram coisas boas, porque você acaba sentindo. Você é humano e é normal que você sinta. Mas eu acredito que são fases que você tem que tentar sair delas o quanto antes possível, né? Porque eu acredito que tudo na vida de quem trabalha passa, né? Não só os momentos bons, como os momentos ruins também, eles passam. E a gente estava tendo esse momento muito bom e ele passou, e agora veio o momento ruim e ele tem que ser encarado da mesma forma como foi encarado o outro momento, né? Não se deixar levar nunca por eles, é continuar trabalhando, é continuar tendo essa autoconfiança, cada um em si próprio, porque é assim que a gente construiu até esse momento, né? É assim que a gente devolveu essa ilusão ao nosso torcedor, é assim que a gente devolveu essa possibilidade do São Paulo, depois de tanto tempo, voltar a ser um candidato a conquistar um título tão disputado como o Campeonato Brasileiro, por tudo que envolve, por todos os grandes times que tem. Mas a gente não pode se deixar levar pelos últimos jogos, né? É evidente que não estamos contentes, não estamos satisfeitos. É evidente que também o nosso torcedor ele não tá satisfeito, e é aceitável, mas eu tenho certeza que ele não tá, que nós não estamos melhor que eles. Nós somos sem dúvida pior que eles, porque nós somos os que sofremos, nós somos os que trabalhamos, nós somos os que deixamos a nossa pele todos os dias nos treinos para performar e para levar o nosso melhor para eles que eles possam desfrutar. Infelizmente, nesses últimos jogos não foi possível, mas a gente vai continuar. Eu acredito que na vida você tem que pecar por excesso e não por omissão. Então a gente vai continuar lutando, a gente vai continuar até o último momento tentando conseguir esse objetivo tão sonhado, não só pelos torcedores, mas para nós também que estamos aqui batalhando todos os dias. Giovanni Chacon, Rádio Jovem Pan. Oi, Daniel, boa tarde. Eu queria que você falasse um pouquinho. Você, em outras oportunidades, já disse que o grupo é unido, né? Comissão técnica, jogadores, direção, todo mundo em prol de o mesmo objetivo. Ontem o Diniz falou, ele não gosta de analisar resultados apenas, aí questionado sobre o desempenho, ele acabou falando sobre o desempenho não ser bom, e aí ele falou, desempenho ruim, resultado ruim. Hoje o Raí falou que o trabalho do Diniz é mais positivo do que negativo nesse 1 ano e meio. Já que os resultados ruins, desempenho ruim, o São Paulo teve eliminação, Paulistão, Libertadores, Copa do Brasil, Copa Sul-Americana, e perdeu uma vantagem de 7 pontos na liderança do Campeonato Brasileiro. Onde que você avalia esse trabalho sendo mais positivo do que negativo com a permanência do Fernando Diniz garantida pelo Raí logo antes dessa coletiva sua? Obrigado. Cara, eu acredito que o trabalho do Diniz, ele é espetacular por uma razão. Primeiro, não foi um treinador que teve muitas possibilidades de contratações. E segundo, foi um treinador que teve que potencializar, ensinar e encorajar a jogadores que estavam desacreditados por todos, e desacreditados pela imprensa, e desacreditados pelos nossos torcedores também. A dar um passo à frente, a ser muito melhor do que eles eram, a performar bem, a conseguir ser alguém no futebol, ser alguém respeitado na vida. Eu acredito que o grande trabalho do Diniz, ele vem a partir do momento que ele não se resume em criar grandes jogadores, e sim grandes seres humanos, grandes homens, grandes pessoas que vão sair daqui muito melhores do que eram, conceitualmente
em vários aspectos, né? E eu acredito que o Diniz, no dia que não estiver mais aqui, vai deixar uma grande base e não só monetária, como uma grande base a nível pessoal para a equipe do São Paulo. Então, às vezes, os resultados eles não são uma análise apenas de jogo, de se você vai ganhar ou se você vai perder, mas senão do que você vai criar com as possibilidades que lhe foi oferecida para o clube que você representa. Essa é a mesma sensação minha, essa é a mesma sensação, eu acredito que do Diniz também, de que na vida você não está aqui para você criar apenas jogadores de futebol que ganham, ou que perdem, ou que empatam. E sim para você criar pessoas que vão ter uma influência social muito grande, que vão ser referências e que vão ser pessoas que vão influenciar outras a não serem omissas e a não serem refém de um sistema que às vezes ele é massacrador. Marcelo Razan, GE. Globo. Boa tarde, Daniel. Eu queria saber se para você, o que você acha que explica a tua queda de rendimento pessoal. Vou pontuar 2 momentos aqui de erros teus que até ocasionaram gols contra o São Paulo, contra o Internacional e contra o Bragantino. Então, o que você faz de autocrítica e de avaliação do teu rendimento, da tua queda? E se você se vê no São Paulo na próxima temporada e até o fim do teu contrato, se você se vê cumprindo o teu contrato até o final, por favor. Obrigado. Olha, eu acredito que o futebol ele é maravilhoso, ele é incrível, porque é um jogo de erros e de acertos, né? E se não fosse assim, eu acredito que o trabalho de vocês ia ser um pouco mais complicado, né? Então, por isso é tão brilhante e tão interessante, né? O esporte futebol, né? Porque às vezes você erra, às vezes você acerta, mas eu acabei de falar, eu posso pecar por exceção e nunca por omissão. Eu sempre vou estar na linha da frente, tentando fazer o melhor pelos meus companheiros, tentando fazer o melhor pelos meus clubes. E é evidente que eu vou estar sempre exposto, sempre vou estar no olho do furacão, porque as pessoas que não se omitem, elas estão sempre na linha de frente. Eu vou ser o que vou sangrar mais, eu vou ser o que vou ser o colete, né? E eu sempre quis ser eu sempre quis ter esse rol, né, na minha vida, para que as pessoas elas sintam que elas podem contar comigo em todos os momentos. É evidente que quando os resultados não vêm, sempre foi assim aqui no São Paulo, desde que juntou o Diniz com o Dani, sempre assim, ou a culpa é do Diniz, ou a culpa é minha, ou a culpa é dos dois. Então, a gente está acostumado já a isso, né? Mas volto a insistir, eu nunca vou me esconder atrás de nenhum problema e de nenhuma solução. Eu sempre vou estar à frente dela. E a minha ausência aqui, até falando um pouquinho, porque as pessoas às vezes sentem minha falta aqui, é porque eu tenho muito trabalho que fazer aqui dentro do São Paulo. Eu tenho não apenas que jogar, mas também tenho que convencer os meus companheiros o quão bom eles são e o quão espetaculares podem ser quando a gente faz as coisas junto, quando a gente se compromete em prol de defender as cores do São Paulo com a hombridade, com a honra que me caracteriza e que eu gostaria de que caracterizasse a eles também. Essa é a nossa vida, assim, de erros e de acertos, e não acredito que houve uma queda de rendimento. Você está pegando erros pontuais aí, que eles são nítidos, né? Mas eu sou igual ao São Paulo e sou igual ao time do Diniz. Eu não consigo ser mais ou menos. Ou eu consigo ser, ou eu sou muito bom ou eu sou muito ruim. Thiago Fernandes, Portal UOL. Boa tarde, Daniel. Pegando em cima também do trabalho do Diniz, na resposta anterior você disse que ele se preocupa muitas vezes com as pessoas. E aí eu gostaria de saber, como você vê questões que são tratadas pelo Diniz
em muitos momentos como aquelas brigas como a que teve com o Tietê na beira do campo, em algumas discussões ou xingamentos com alguns jogadores, como você, como um dos comandados do Diniz e um dos líderes desse elenco, enxerga esse tipo de situação às margens do campo? Isso para você é maléfico, é benéfico? Enfim, queria que você falasse um pouco sobre isso. Olha, eu acredito que as pessoas que conhecem bem o Diniz, né, sabe da hombridade que tem, sabe do amor e do carinho que tem pelos seus atletas, e sabe que tem um jeito de ser, né, que ou você ama ou você odeia. Mas as pessoas que estão aqui, que conhecem, que trabalham com o Diniz, sabem que o melhor que pôde acontecer na vida deles é ter um Diniz na vida deles, porque uma pessoa que instiga os seus jogadores, os seus comandados a serem melhores todos os dias, a tomarem decisões, o Diniz, ele prepara as pessoas para a vida, né? E eu sigo insistindo nisso, porque quando você prepara as pessoas, elas vão poder executar bem no seu trabalho, elas vão poder ser um bom pai, elas vão poder ser um bom filho, elas vão poder ser um bom marido, elas vão poder ser um bom amante, um bom amor, chame-se como quiser. Então, tipo, esses valores que se está perdendo muitas vezes, né, que a gente encontra no Diniz, essa personificação de pessoa. Mas é evidente que tem o jeito dele de ser, e quem trabalha com ele sabe que tudo que o Diniz faz é com muito amor, com muito carinho, com muita intensidade. E as pessoas que viram aquele fato suceder com o Tietê, naquele momento pontual, sempre é levado massivamente pela TV, pelos intérpretes, mas é porque vocês não conhecem o Diniz no dia a dia, senão vocês teriam uma outra impressão. Eu acho que até para pior do que essa, porque o tanto que cobra e o tanto que tem um jeitão dele de ser. Eu acho que é por isso que a gente quer muito esse cara, a gente ama muito esse cara, porque quem dera se todo ser humano tivesse um Diniz na sua vida. Com certeza eles seriam melhores, sem dúvida nenhuma. Ciro Campos, Estadão. Olá, boa tarde, Daniel. Também nesse início de ano coincide também com uma troca na gestão do São Paulo, com o presidente eleito, e algumas mudanças, seja no departamento de futebol, seja em outros cargos da diretoria. Isso, de certa forma, também pode estar respingando no rendimento do time nessas últimas rodadas? Não acredito. O que está respingando no time é a falta de resultados, sempre. Porque quando você não tem resultado, você abre margem para você falar de todas as outras coisas extra-campo, outras coisas que possam vir a interferir fora do campo. Mas eu acredito que a responsabilidade é nossa, porque quando os resultados eles estavam vindo, a responsabilidade era nossa. E quando os resultados eles não estão vindo, a responsabilidade também é nossa. E volto a insistir, só nós podemos tirar o São Paulo desse momento, né, que antes era muito bom e agora é muito ruim, né, e a gente vai buscar, né, nessa reta final ter um novo momento bom, porque agora chega o momento decisivo da temporada, mas só insistindo um pouco, né, durante toda essa temporada o São Paulo sempre foi desacreditado por todos, sempre foi desacreditado, até muitas vezes pelos nossos torcedores, mas a gente, à base de trabalho, à base de dedicação, à base de entrega e à base de abdicações, conseguimos devolver essa esperança a eles. E agora a gente pede, né, se estamos no direito de pedir alguma coisa, porque eu acho que a gente está mais no momento de oferecer do que de pedir, mas que os torcedores não desistam da gente. A gente sente falta deles. Eu tenho certeza que se eles estivessem nos acompanhando, estaria sendo muito melhor do que está sendo, porque a gente estaria desfrutando muito mais junto, né, do que tão distante, através desse problema tão gigante que está acontecendo.
né? Mas que eles não desistam da gente, porque a gente não vai desistir de proporcionar coisas boas para eles. É para isso que a gente faz esse trabalho, é para isso que a gente joga futebol. É evidente que a gente tem muita coisa que melhorar, não só a nível de performance, mas a nível de espírito também, né? Porque esse mesmo time que hoje está sendo criticado é o mesmo time que devolveu a esperança ao torcedor de conquistar alguma coisa nessa temporada. E é esse mesmo time que continua aqui, trabalhando arduamente, entregando tudo que a gente tem dentro do nosso dia a dia, em prol de poder proporcionar isso para nós e para eles, né? Porque no final das contas, quem trabalha quer ter o seu prêmio também, e que esse prêmio ele possa refletir no nosso torcedor também. Se tem que pedir alguma coisa, que estejamos juntos e que não nos abandone nesse momento, porque é o momento que a gente precisa do torcedor, né? Porque quando o momento está bom, né, o torcedor já vem com a gente, isso é normal em todos os lugares, mas eu acho que o momento que o torcedor tem que estar com realmente o clube que ele sente as cores, quando ele está precisando, porque no final das contas sofremos juntos e desfrutamos juntos. Paulo do Vale, Rádio Bandeirantes. Daniel Alves, boa noite. Eu queria ainda especificar um pouco mais com relação a essa fase de transição, porque é uma figura muito importante da história do São Paulo, chegou recentemente também, né, que é o Muricy Ramalho. E também uma outra que me parecia que tinha muita identificação com o torcedor, apesar de não, com os jogadores, apesar de não aparecer tanto para a torcida, que é o Pássaro, acabou saindo antes, né? Do próprio Raí também, que é prevista a saída, mas ficou até o final, ou pelo menos fica até o final acompanhando vocês aí, quem sabe com o título. Como é que tem sido esse papel do Muricy, as conversas, cobrança, porque todo mundo conhece o Muricy Ramalho, é uma pessoa muito querida dentro do futebol. Como tem sido esse contato e também a saída do Pássaro, porque eu vi muitos jogadores se manifestando também com carinho, né, com relação à figura do Pássaro. Eu queria que você falasse a respeito disso. Todas as pessoas que querem o bem das situações e das coisas, elas não vão ser muito bem-quistas, né? Porque são espontâneas, são transparentes, são honestas, são sinceras. E normalmente essas pessoas elas não são bem-quistas. Então é um grande prazer ter o Muricy, né, aqui junto com a gente, uma pessoa que forma parte da história do São Paulo, e por isso tem o nosso respeito, o nosso carinho e a nossa admiração, né? E de verdade a única falta que eu sinto aqui, que eu gostaria que tivesse continuado também, era a do Pássaro, né? Que era uma pessoa que batalhou muito com a gente. Não gostaria que ele tivesse saído nesses momentos, porque era uma pessoa que batalhava, que viveu a transição, que tomou porrada pra caramba como a gente tomou, e no momento que a gente tinha dado uma estabilizada, acabou tendo que nos deixar. Particularmente falando, gostaria que tivesse continuado até o final com a gente, né? E depois que as decisões fossem tomadas. Mas, enfim, tampouco estou aqui para julgar nenhuma decisão. As decisões que estão tomadas, elas foram tomadas, a gente tem que respeitar. Mas a gente tem que pensar, né, que temos que contar com os que estão aqui, com os que estão na luta com a gente, com os que estão batalhando aqui. E eu tenho certeza que as pessoas que conhecem esse grupo, que vive o dia a dia deles, por mais que não estejam aqui, vai estar torcendo por ele, porque sabe do comprometimento que tem aqui dentro. Por mais que as pessoas pareça que a gente está aqui de passeio, quando os resultados não vêm, não estamos aqui de passeio, a gente está muito compromissado com a história do São Paulo, com as cores do São Paulo, com o escudo do São Paulo e com a identidade do São Paulo. E sempre tentando oferecer o nosso melhor em prol disso. É evidente que, como todo ser humano, erramos e acertamos, mas nunca deixaremos de tentar, porque é o único que está ao nosso alcance, né? Tentar apagar o antes possível as coisas ruins, pegar como aprendizado e ir para o passo seguinte. A vida é assim, a vida não para. Quando você consegue seus objetivos, você tem que continuar. Quando eles não vêm, você tem que continuar. Ou seja, que a vida é uma eterna
continuação, entendeu? E a gente tem que pensar nisso sempre, é ganhar hoje e tentar ganhar amanhã, e tentar ganhar depois, é assim que formam os campeões, é assim que forma as pessoas que vão ter o que dizerem a nível esportivo e a nível social também, porque são aquelas pessoas que não desistem, são aquelas pessoas que lutam até o final pelo que quer, que tentam contagiar as pessoas que estão do seu lado, em prol sempre do benefício comum e do benefício de representar bem a instituição. Esse é o nosso grande desafio. E o que eu gostaria de dizer para os meus companheiros, se tivesse que dizer alguma coisa aqui nesse momento, é que eles tirem essa mochila pesada, né, todo esse retrospecto negativo, né, da equipe do São Paulo, porque não é uma mochila que nos pertence, a mochila que nos pertence é essa que a gente está vivendo agora, e essa mochila que a gente tem que carregar, é essa mochila que a gente tem que ir até o final, juntos e tentando tirar o São Paulo dessa fila. Eu, como São Paulino, não estou contente com a situação, sei o quão importante é para o nosso torcedor e para a instituição você conseguir conquistar o título do Campeonato Brasileiro, e é com esse intuito que a gente está trabalhando, com esse intuito que a gente está positivo, né, nesse nosso dia a dia aqui, para poder lograr. Eu acredito que só assim a gente consegue os objetivos. Você não pode deixar de desacreditar nunca, não pode deixar de acreditar nunca no que você quer, porque esse é um passo para a catástrofe, é quando você desacredita nas tuas possibilidades, nas tuas chances de brigar pelo que você quer. Obrigado, Daniel. Obrigado a todos. Fechamos aqui a entrevista coletiva com o camisa 10 do São Paulo e capitão da equipe. Obrigado.